Oi, Randa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, sejam todos bem-vindos por mais um episódio do nosso podcast Ponto Paz. Hoje nós estamos recebendo aqui, primeiro, na verdade eu gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Gostaria de agradecer o Sheikh Abu, meu grande irmão, por mais esse convite. A nossa nutricionista Josi Rodrigues, na verdade é minha malvada favorita, pra falar bem a verdade para vocês. E o Guilherme Sato, profissional da educação física. Um grande amigo, um grande irmão, um grande profissional também. Eu deixei de pontuar alguma coisa na Josi, que eu acho que não é justo, eu preciso falar. Além de minha nutricionista, minha amiga, ela é esposa do Jaime. Isso é uma coisa que eu não posso deixar. Até isso o Jaime me proporcionou. Uma esposa nutricionista, tá tudo certo pra mim. Tem Isso é muito problema. bom. Pergunta que eu não quero calar. Quem é o Jaime? Jaime é um grande irmão que a vida me deu. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Uhum. E nosso assunto aqui ainda é sobre o Setembro Amarelo, que é sobre saúde mental. Tá. E umas conversas que nós tivemos e a gente tem visto que realmente tem surtido efeito, é falar de que a atividade física é muito importante na saúde mental. Eu não sei se é exagero eu dizer para vocês que não existe saúde mental sem atividade física. Não saberia se dizer se é um exagero. Existe uma diferença técnica entre atividade física e exercício físico, né? Então, atividade física é qualquer gesto que você gasta caloria. Exercício é uma coisa mais organizada. Então, por exemplo, uma coisa que tem repetição e um objetivo final. Por exemplo, fortalecimento, né? Então, tem que distinguir isso. Eu percebo, sabe, Josi, que a renúncia da pessoa naquilo que ela faz no dia a dia, as renúncias, né? Aquele esforço, aquele sacrifício, a gente percebe, nós somos visuais, e a gente percebe, claro, que pelo corpo da pessoa a gente vê o quanto a pessoa se esforça. Sim. Quanto isso é importante para vocês na questão da nutrição, no nutricionismo? Como é que vocês enxergam essa questão do exercício? Tem alguma coisa a ver o exercício com a nutrição? Os dois andam juntos? Não? Totalmente associada, porque se a gente for pensar em melhorar a composição, não só a composição, mas melhora da saúde, né? Os níveis de colesterol, de glicose alta, tudo que você for falar de saúde, você precisa, primeiro, a alimentação, em segundo lugar, a atividade física. Porque das duas formas, se você está só buscando melhorar esses níveis, um não vai ser suficiente só para baixar. Você sempre vai ter que ter o auxílio do outro. A alimentação sempre em primeiro lugar. A atividade física em segundo lugar. São concomitantes, né? Doutora, Um não exclui o outro. me corrija se eu estiver errado, mas hoje eu acredito que as pessoas estão sem parâmetros para se basear no que é o mais correto. Sim. Sabe, é o dia a dia. Qual que é o parâmetro de proteína, carboidrato, calorias? Porque existem 1000 dietas, né? Sim. Que com essa questão de é para ontem o resultado. Sim. Então, qual que seria uma coisa um pouco mais próxima do que deveria ser? Quando eu atendo um paciente, a primeira coisa que eu tento ver é o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é condizente com aquilo que ele está buscando. Nem sempre o que o paciente está buscando é o que ele realmente precisa. Então, eu não tenho que dar aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Então, normalmente, eu monto uma dieta que é normocalórica. É aquela que ele só vai fazer uma reeducação alimentar. Se todas as pessoas focassem primeiro em se reeducar, seria muito melhor se elas começassem a buscar o emagrecimento. Porque 90% das pessoas que estão buscando melhorar a composição, que busca nutrição, que busca um professor de atividade física, é baixar peso. E às vezes ele nem precisa tanto. Honestamente falando, eu sou esse exemplo claro e próximo, porque de verdade eu não tinha essa noção de que não só o quantitativo, mas qual é o carboidrato ideal, qual é a Sim. proteína ideal. Honestamente falando, a gente fica nessa busca dessa estética, e não é só a estética, lógico, é saúde, como a Josi falou, eu não tenho dúvida disso. Mas essa questão mudou, para mim mudou.
fez uma enorme diferença, porque a gente começa a balancear e comer menos e entender que quem come adequadamente, o corpo não pede comida fora de hora. Mas olha, esse negócio Os parâmetros. dos parâmetros, eu não atendo ninguém que entra no meu consultório falando assim, eu quero melhorar a saúde. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso. Isso é uma questão importante porque eu fazia parte das avaliações da academia, né? E a gente usava aquela balança de bioimpedância. Sim. E não é quanto menos gordura, melhor. Existe um platô que é o mais saudável, não é? Então, assim, para as mulheres e para os homens, tem Uma diferença grande. um certo percentual que abaixo daquele tanto, ele afeta, por exemplo, a imunidade. Sim, Ou as mulheres até param de menstruar, sim. né? Então, Abaixo tem que de ter um... 15%. Isso, então, assim, abaixo de 15%. Então, esse seria o percentual, digamos assim, saudável, Aceitável. aceitável até para quem busca saúde, não formar, por exemplo, problemas futuros como cardíacos, né? Então, Sim. tem algumas... O parâmetro de percentual ideal da mulher é dos 21 até os 33%. Só que chega paciente com 30% e fala assim, não, tô muito acima do peso. Quer chegar ao mínimo Quero, possível. quero ficar muito seca. Mas o que difundiu isso foi o bodybuilder, né? Que hoje, com a explosão do bodybuilder na internet, então você acaba olhando uma pessoa que tem muita massa muscular, que tem um percentual de gordura muito baixo, que é o estético hoje, que é mais aceitável, né? Que foi imposto como mais bonito, como que é o que você tem que atingir. Então, a cabeça das pessoas que não conhecem esse modo de vida, elas querem atingir aquilo porque aquilo ali parece ser o mais ideal para ser aceito. Mas não necessariamente que seja o Que mais caiba nela, saudável. até que caiba Exatamente, nela, né? exatamente. Até porque chegar no nível de quantidade de gordura muito baixa, principalmente para mulher, muito baixa, um nível de massa muscular muito grande, é fisiologicamente impossível para a mulher. Porque a mulher ela não tem essa capacidade de ganho de músculo naturalmente. Chega um período que você consegue até uma quantidade, mas chega um momento que o seu corpo para por conta da produção hormonal. É diferente nos homens. Os homens não têm a necessidade de ter uma quantidade muito alta de gordura, né, Fausto? Aham, eu entendo. Eu O estou, doutor estou Hussein, passando por isso. o doutor Hussein, Só, Sheik, só um adendo. O que a doutora falou sobre a busca pela performance é diferente do que é Do saudável, corpo perfeito, não é? Então, essa busca incessante por performance, por uso irrestrito de hormônios, né? De até excesso de suplementos, né? Isso aí tem que ter acompanhamento nutricional. Isso é muito Então, importante. na verdade, o que nós vimos, esse é o assunto interessante, porque muita gente é cega disso, não tem a mínima noção, entendeu? E a internet é uma informação muito rápida. A pessoa escuta agora e ela quer fazer daqui a pouco. Isso. E ela atropela todos os protocolos. Ela nem imagina que tem uma questão de segurança. Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para treinar. Cara, inevitavelmente você vai ter tempo para ter que cuidar da sua saúde, porque é o acúmulo de gordura, é o acúmulo do tempo. E o tempo tá passando e a gente sente o peso da idade. É diferente. Não tem como. Shake. Só que existem dois extremos. O excesso de performance e a falta de performance. como assim? Como assim? Um jovem, a gente vai falar sobre a saúde do jovem, a saúde mental do jovem, né? Então, a falta de nutrientes também acarreta a falta de performance mental também. Com certeza. Então, por exemplo, muitos casos de alunos que vão sem, por exemplo, tomar café da manhã, né? Isso afeta também o aprendizado, porque o nosso cérebro ele precisa de açúcar para É a fazer o principal raciocinar, fonte. né? Então a doutora pode até falar muito melhor que eu, mas tem muitos jovens que negligenciam isso e Eu, aí quando vai comecei a treinar, né? fui assim, eu comi uma maçã e fazia 3 horas de treino. Desmaiei 2 vezes. Você sabe. Desculpa, pode falar. Você tem uma pergunta do Hussein? Na verdade, o doutor Hussein, o seu irmão, ele Uma pergunta não, uma afirmação. Ele não pergunta, ele afirma, né? é exatamente isso. Atividade física regular e alimentação adequada são os pilares para uma vida melhor. É É isso. cedo que precisamos escolher se ficaremos velhos
ou idosos. É isso. Ou vamos ficar velho ou vamos envelhecer, né? Sim. Ainda é jovem. Você sabe que eu acredito muito na questão da municipalização, sabe, o Gui? Da saúde e da escola. Eu ainda acredito que isso um dia vai acontecer por todo o Brasil. O que seria a municipalização? Eu acho que o município, como os políticos mais próximos da população, é o vereador e o prefeito. Ele assiste a população de perto. Inclusive, nós estamos agora em época de eleição municipal. Eu acho que é super importante a gente falar nisso também, Sim. porque o pessoal fala que não gosta de política, mas quem não gosta de política será governado por quem faz. Então, isso é um grande problema. Precisa saber escolher, precisa entender, e a gente tem que ouvir. Por exemplo, é engraçado, né? O que dá voto, a pessoa corre para cuidar. Os suicidas que a gente fala com um certo preconceito até hoje, ninguém que fala suicídio zero, ninguém, né? Ninguém se preocupa, né? Não é isso, é uma palavra muito pesada, ela ainda tem aquele peso da palavra. Eu até entendo, mas se a gente não olhar, não virar a cara para isso e prestar atenção, os nossos olhares para isso não vai ter um fim, né? Você imagina o que seria do pessoal com a síndrome de Down se não tivesse um empenho, o autismo? Hoje eles têm autonomia, Sim. né? Hoje ele tem um trabalho, ele tem um emprego, eles se casam. Aliás, até o movimento paralímpico, né? Sim. Cresceu muito e assim, o que aumenta, o que melhora a autoestima, né, desses atletas de performance, né? É que assim, a Paralimpíada é uma performance, né? Mas as pessoas que ficam à margem, elas se inspiram, né, nessas Sim, pessoas e conseguem Mas se... você quer um exemplo maior do que aquele pessoal da natação que levou? Não tem um exemplo maior. Se a gente trouxesse, se nós voltarmos para a escola para a gente entender, é assim, ó. Eu lembro que na minha época, flúor no dente só tinha na escola. Era todo dia de manhã. Então, por quê? Porque tem um comprometimento de estar na escola, o professor é aquela coisa importante que nos liga ao desconhecido, que nos instrui, e aí, por que não? Por que não, Gui, você descobrir que o teu aluno, aquele aluno da unidade básica de educação, ele é diabético. E aí você tratar ele lá, você vai Desde deixar, pequeno. você deixar ele passar no posto de saúde até aos 50 anos, quando ele vai amputar a perna, para descobrir que, Que ele o era senhor não diabético. cuidou direito da diabetes. O senhor. Se a saúde é um direito do povo, a gente precisa entregar para o povo uma saúde. Sim. E, na verdade, eu tenho certeza que nós somos o que comemos. Eu tenho certeza, nós somos o que comemos. Então, de repente, se nós tivéssemos, por exemplo, essa questão embutida na escola e o professor pudesse entender que ele pode ser participativo, pode entender, a gente pode, com todo perdão, peço desculpa a todo profissional de educação física, mas na minha época de escola, por exemplo, os meus professores não tinham corpo de atleta. Eles balançavam o jornal e mandavam jogar vôlei. Hoje é livre. Não tinha que ser optativo. Não tem essa de Pelo optativo. menos fazer uma atividade física. Josi, Eu, na época da escola, veja jogava só, ping-pong. Mas eram esportes, né? Sim. Eram ele esportes. sai da escola, ele vai escolher exatas, humanas, biológicas. Mas não Mas tem e a esse saúde dele? direcionamento, né? E a saúde Não tem esse dele? direcionamento. Então, eu não sei qual é o seu olhar, e eu sei que, na verdade, nós nunca tivemos tantos jovens fora do peso. Eu mesmo tenho exemplos próximos que a gente luta para poder arrumar, mas é assim, eu nunca vi tanta gente fora do peso. Existe, né, foi feito um trabalho, eu não me lembro que cidade, né? Você falou sobre essa questão do profissional de educação física aqui, acaba não tendo esse momento que ele poderia ser a diferença pro aluno, mas existe um estudo que foi feito com os profissionais e foi feito numa escola com crianças sedentárias, que acabou repercutindo positivamente, né? Então eles fizeram um estudo sobre a alimentação que esses jovens faziam nas suas casas. E aí viram que era com baixíssimo o Teor teor nutricional nutricional era muito baixo. Então eles conseguiram levar esse aluno para realmente numa cozinha que eles montaram na escola e fizeram uma experiência com o aluno cozinhando o próprio alimento. Então foram educando essa parte do, né, que o aluno ele não sabia se alimentar,
Sim. Ele foi educando através da prática. É sobre isso que nós falamos, entendeu, José? É disso que eu quero me referir, sabe? Quando eu falo com você, por exemplo, sobre nutrição e hormônio, eu não sei se você tem atendido muitas pessoas jovens, mas eu vejo, cada dia que passa, eu vejo mais casa de repouso para idoso. E eu até queria que o Sheik falasse sobre isso. Nós temos a nossa obrigação com os nossos pais. Às vezes precisa fazer estatuto do idoso porque o idoso não é respeitado. E eu tenho certeza que na religião católica também manda a obediência aos pais. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. É a maior honra a Deus, né? Isso aí. Honrar pai e mãe. E aí hoje eu vejo cada vez mais o pessoal pensando em deixar os pais na casa de idoso, numa casa de repouso. Eu até gostaria que o senhor dissesse um pouco sobre isso, que nós temos a nossa obrigação como muçulmano com os nossos pais, que isso é uma dádiva que Deus nos dá para poder, né, alcançar o paraíso também. Mas eu vejo que os idosos, nós estamos envelhecendo mal. Eu tô, por exemplo, minha mãe, um beijo, meu pai também, lindo, a gente percebe que eles não estão preparados. Chegar aos 86 anos, 84 anos, não é para qualquer um. Precisa de muito preparo. E isso... Fauzi, aproveitando aqui um gancho, nós não estamos preparados. Eu lembro que uma vez numa conversa na mesquita, você chegou a comentar a questão dos problemas dos idosos começar pelas pernas. Sim. O Gui pode responder isso depois também, porque isso é uma coisa... Na verdade, eu ia pedir ele para nos falar um pouco sobre isso. E realmente nós temos reparado no ambiente em que nós temos nossos idosos ali ao redor, que um dos primeiros pontos do corpo onde perdem a força são as pernas. Sim. O fêmur é o maior osso do corpo, né? E existe um efeito físico, né, que a gente precisa de compressão óssea, ou seja, a gente precisa amassar, né? Então precisa fazer força. E o brasileiro hoje ele não pratica exercícios de força, faz uma caminhada, mas não tem impacto. A gente precisa de algo que faça impacto. Então por isso que a musculação é muito importante. Principalmente agachamento, principalmente um leg press, né? Tudo que faz o efeito, chama de efeito peso elétrico. Então a gente precisa atrair íons cálcio para essa região dos ossos. Então por isso que você fala que a perna é o mais importante. Por quê? Porque para você fazer o número 2, você precisa agachar. Sustenta, né? Para você subir uma escada, você precisa... O senhor fala de agachar, né? Em certos países, a forma de usar o banheiro é agachado mesmo, Então, não pensa de sentar. Mas já está fazendo força, certo? Sim, mas é que isso está sendo eliminado. Então, E isso era... Conforme o envelhecimento, nós temos perdas progressivas para sedentários de massa muscular conforme você vai envelhecendo. E se a pessoa não começa a fazer algum exercício físico ao longo desse tempo, desse processo de envelhecimento, quando chega na melhor idade, né? Ela já está totalmente sem massa muscular. Tanto é que quando eu pego algum paciente que começa a fazer atividade física, exercício físico, tendo uma idade mais avançada, o ganho dele é muito alto, é maior do que uma pessoa mais nova. Por quê? Porque ele está indo contra o processo, né, de perda de massa óssea. Eu queria te fazer uma pergunta, Josi. Eu tenho seguido à risca a sua dieta. Eu não acho justo, eu quero só dizer que eu tenho passado um pouco de fome. E o pessoal fala assim, mas sua felicidade não pode estar atrás de um prato de comida, tá? Mas está atrás de uma colher de pasta de amendoim. Tá atrelado. Autossabotagem na nutrição. Só uma bala. É só hoje. Isso atrapalha o bom andamento? Dependendo, não. Porque não é a comida em si que atrapalha, é o comportamento, né? Porque o comportamento, se ele se torna hábito, aquilo ali vai trazer todos os dias uma fugidinha. Uhum. Então não é o alimento em si, o problema não é o açúcar, Sim, é mas a autossabotagem, quantidade, então é a autossabotagem. Porque o açúcar, dependendo do que for comer, qualquer tipo de carboidrato, né? Ele tem uma ligação direta com a dopamina, que é o sistema de recompensa. Sim. Então, quanto mais daquilo você tiver, mais você vai buscar.
Que é uma Então, delícia quando você morde o alpino, Não, né? eu tava lembrando o que aconteceu ontem, né? Ontem minha filha chorando, né? E aí a minha esposa falou assim, não, eu vou te dar uma balinha pra você se acalmar. Eu falei assim, não faz isso. Eu falei, não faça isso, É porque isso. começa a fazer uma É isso, ligação com... mulher com a sua esposa quando tá lá Isso. no período da TPM. Vai, qualquer tipo de dor é doce. Não Exatamente. pode. É Mas isso aí. isso tá Corta. totalmente direcionado pro sistema Mas dopaminérgico. sabe uma coisa engraçada? Até mesmo o Sheik, eu já provoquei ele várias vezes para fazer atividade física, tá? E assim, é tão É- é- óbvio. Ele to- não tá gostando muito desse É, podcast todo hoje. dia, Olha é todos aqui. os dias de manhã que ele fala sobre isso. Tem pessoa, não, todo dia de manhã. Eu vejo pessoas, todo mundo tem motivos para viver. Tem pessoas que têm motivos mais óbvios para viver até os 120 anos. Sim. E eu não vejo a preocupação. Nossa, eu acho muito demais, né? 120 é muito, Não, né? mas posso falar pra você, eu sei o que eu tô falando com propriedade. Eu conheço pessoas que têm motivo para viver até os 120, entendeu? Nossa, não. E a pessoa eles não se entregam. É cultural, Gui? O que precisa acontecer? Eu tava conversando O que precisa, essa conexão, o que falta para dar esse elo e falar assim, ó, agora, ressignificar a vida, talvez. né? Porque alguns pais ficam presentes para, por exemplo, encaminhar seus filhos e de repente, né? Não tem mais objetivo. Você tem que ressignificar seu momento. Por que que a gente está aqui na Terra? Né? Então eu acredito muito que as pessoas que vivem isoladamente, só no seu mundinho, eu acredito que estejam morrendo. Porque o ser humano foi feito para viver em sociedade. Sim. Entendeu? Então, Tem aqui uma colocação da doutora Fabiola, em que ela diz que a busca por resultados imediatos e a idealização de um corpo considerado perfeito tem muito impacto na saúde mental. Não atingir o modelo traz a percepção de fracasso. O que vocês têm a dizer sobre esta colocação da doutora Fabiola? É totalmente verdade. Totalmente verdade. quem acompanha algumas notícias aí, você viu que tem cada vez mais casos de fisiculturistas morrendo precocemente. Você já viu? Sério? É? Sério. Problemas E cardíacos, jovens, principalmente 19 de anos, problemas 20 cardíacos. anos, né? E por que acontece Motivo? isso? É isso que Uso você do falou. esteroide. Esteroide anabolizante. E por conta do quê? Para você Estética atingir atinge rápido, sucesso, é. né? Porque você, de alguma forma, alguns influenciadores ficaram em evidência ultimamente. Eu não vou falar os nomes, né? Mas que trouxeram como uma influência, né? É o modelo a ser seguido, como se fosse um artista. Então, esses jovens, eles buscam mesmo a trilha da fama. Inclusive, comecei a treinar com eles. Então, aí você vê que a falta de informação técnica faz, e ainda mais a busca informal dessas substâncias ilícitas, faz com que esse jovem ele entre em abuso. E aí Eu costumo acontece cada vez mais falar isso. que o fisiculturismo, ele é bem distante da nutrição. Bem distante. Porque aquele corpo que normalmente é de um fisiculturista que está em preparação, em palco, ele não tem nada de saudável. Não tem nada de nutrição. Não tem nada de É saudável. isso. É o oposto do que é saudável, né? Do que a gente trabalha, do que a gente busca. E o aluno, o paciente, ele vem buscando somente a estética. Então, quando ele vê que aquele corpo ali é algo talvez até inatingível, aí vai ser onde ele vai optar por. E normalmente, hoje, está sendo a procura por isso, por esteroide, está sendo muito maior. Ô, José, você falou que o jovem ele vem buscando a estética. E nós convivemos com jovens, temos amizade com jovens, e vemos que alguns dos jovens, se ele não tem aquela estética, ele às vezes não consegue conquistar a menina que ele quer. Às vezes não consegue fazer parte do nicho dos jovens que ele quer fazer. Então, devem eles buscar essa estética ou não? O que eles devem buscar, afinal de contas? A estética ou um modo de vida? Modo de vida. Aí é a mudança do estilo de vida, né? Porque nem todo mundo vai achar uma pessoa que tá lá naquele nicho principal lá de musculoso, que acha bonito. Ele tem que buscar o melhor que é pra ele, não só o que é melhor pra sociedade, o que os outros estão achando bonito, mas aquilo que faz ele se sentir melhor.
não significa que ele precisa estar lá com um corpo de um fisiculturista. E é isso que acaba prejudicando ao longo do tempo as pessoas psicologicamente, né? Porque quando você vê num cenário que às vezes é inatingível, principalmente para uma pessoa mais nova, ele vai se frustrando, né? Ele vai se fechando. Psicologicamente costuma afetar a eles. Agora quero ver de todos vocês. Vocês têm uma história de um jovem, de um adolescente que psicologicamente ele sofreu ou ele está sofrendo nessa busca? Tem uma história ou algum incidente? Fora eu, eu fui adolescente sobrepeso, né? Então, eu sou estudo de caso. Eu comecei a treinar porque eu comecei a fazer atividade física, porque eu já havia tentado várias dietas. Eu tinha todas as dietas da moda, eu já tinha feito. Dieta até da lua, só não comia lua. Mas todos os processos de emagrecimento, dietas, havia tentado desde os meus 14 anos. Nos meus 18 anos, eu estava no meu maior sobrepeso. E aí foi quando eu comecei a treinar. E aí eu perdi 45 quilos. E foi motivado pelo quê? Não foi motivado porque, nossa, eu quero ficar saudável, não. Foi porque eu tomei uma bota. Então, Que E é- o moço falou que ele não ficava com mulheres gordinhas. E eu fui na força do ódio pra emagrecer. Eu Então falo, não, não foi tomou um porque fora e tomei devido a um isso. fora, sim, foi. E assim, infelizmente, 90% da população dos homens preferem mulheres magras. É porque é o parâmetro de beleza da sociedade, Mas né? lá atrás, naquela altura, mentalmente falando, afetou a sua pessoa, afetou a Muito. saúde mental. Muito. Esse período que foi dos meus 14 até os meus 18 anos, eu estava no meu pior cenário de depressão, Já lá atrás, agora com uma 14 pergunta. anos. Vamos aproveitar esse gancho que a gente tá. Eu não quero te automutilar, mas só para aproveitar esse gancho. Essa questão de você ver ligação hoje com a nutrição, a maneira que você se alimentava da maneira errada, com o sobrepeso, com a depressão. Totalmente. Tem uma ligação realmente. Isso tem importância. A alimentação e a depressão é ligado diretamente. Sim, pode afetar, pode piorar, né? Porque eu acho que tem muito mais a ver com mais outras produções de hormônios e também fatos da vida, né? Mas a alimentação piora. Porque quando a gente vai falar de saúde alimentar, de saúde emocional e nutrição, a gente tem que falar diretamente com o intestino. Porque é quando vocês ouvirem falar de segundo cérebro, porque ali na porção do intestino a gente tem produções de 90% de serotonina, que é a sensação de bem-estar, e da dopamina No intestino. no intestino. Pois é. Então, o alimento que você come tem muito a ver com a produção desses hormônios. Porque se você não cuida ali que você dá o alimento certo para aquela microbiota funcionar normalmente, ter aquela produção de hormônio, você já não tem aquela produção. Então, quando você não tem produção da sensação de bem-estar desse hormônio, o que você acaba acontecendo? O que você vai buscar sistema de compensamento, aumento de comida, principalmente do carboidrato, que tem a ligação da serotonina. Então, quando você está se sentindo muito mal, o que você procura? Se você não tem outras formas de prazer, né? 99% da população é alimento. Quando você está feliz, o que você faz? Sai para comemorar com o quê? Com comida. Aí eu subo na balança quando eu tô feliz. Não é só a alimentação é importante, mas também a adequação do sono também, né? Eu ia falar sobre isso agora. O sono, vocês percebem o Gui mais diretamente, mas você também, quem tem insônia, reclama muito. Você percebe a facilidade, quem dorme mais tem mais facilidade em ganhar e perder gordura. Aliás, quem dorme melhor ganha mais massa muscular e perde mais gordura E facilmente. fica mais feliz, né? E menos você percebe isso estressado. no seu aluno? Eu te falo que não é, tem a questão da alimentação, mas tem também a exposição do tempo de tela celular. Boa. Entendeu? Então, hoje, quantas horas a gente fica, né, com o celular na mão? Né? Eu ficava muito. Eu tô me educando
Então, assim, quando eu vou jantar com minha filha, todos os aparelhos desligados, celular guardado, mas era um hábito que, vira e mexe, a gente era estimulado a pegar o celular. Eu, Tem por um exemplo. estudo que fala que após as 18 horas a reserva de dopamina, né? Que a partir das 18 horas a gente tem a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é o que vai regular. Que aí é o que vai regular a qualidade do sono. Porque não é o tempo que você dorme, mas o período que você fica em Qualidade do sono sono. profundo. Que é, por exemplo, você dorme 8 horas, mas se você tiver 40 minutos do sono profundo, que é o REM, né? É aquele máximo, que é quando você sai do corpo. Aquele ali, aqueles 30 minutos já é o suficiente para você ter uma qualidade melhor. E é o que vai regular o seu dia, o estresse. Então, quando você leva para cama, tem televisão no quarto, dorme com a TV ligada, É, problema. você não consegue atingir esse sono profundo. E você sabe que depois que... Bom, eu me exercito há tempo, você sabe disso, e eu tento cumprir a regra. Uhum. Mas muda muito na questão do sono, na modulação Muda do muito, sono. muito. É impressionante como você descansa mais, como você dorme melhor, como você fica mais tranquilo. Sim. É diferente. Sim, mas a alimentação tem ligação direta com isso. Com o sono também. Puxando um pouco para o lado religioso, vocês falaram do sono e falaram da alimentação. Então, eu estava aqui agora pensando do lado religioso. Quando nós falamos de alimentação, pô, até que teve uma fala sua, onde diz que o segundo cérebro é Intestino. O o intestino. intestino. Já lá atrás, o nosso querido e amado profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, ensinou-nos a dividir o estômago, quando nós vamos comer, em 3 partes. Né? Acho que talvez já tenha visto esse dito profético, onde ele diz que nós temos que dividir 1/4 para a comida, 1/4 para a água e 1/4 para o ar. Então, Um Vê? terço. um terço, né? Um terço terço. de cada. Eu falei 1/4, 1/3 de cada. Quer dizer, então seria 1/3 para a água, 1/3 para a comida e 1/3 para o ar. Então nós vemos que já lá atrás fomos ensinados já a cuidar da nossa saúde mental, e tudo isso acaba afetando, mas fomos ensinados pelo profeta já a cuidar da nossa alimentação, e tudo isso acaba afetando realmente a nossa saúde mental, porque quem vinha até o profeta e dizia, olha, eu tenho capacidade de jejuar todos os dias. O nosso jejum dentro do islamismo é desde antes de nascer da aurora até depois do pôr do sol, sem comer nem beber, nada. E quando chegasse alguém até ele, dizia para ele que, olha, eu tenho capacidade de jejuar todos os dias. Ele dizia, todos os dias é muito. Aí o fulano falou, tá bom, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não é muito. Aí o fulano insistiu. Anos depois, este mesmo fulano veio. Magro, chassinho de grilo, né? E o profeta disse, eu não lhe avisei para... Não, nem reconheceu ele, na verdade. Ele falou, eu sou o fulano que vinha uns anos atrás, que conheci o senhor, fiquei na companhia do senhor. Ele disse, mas eu não lhe disse para não fazer desta maneira. Então você vê que quando não se obedece aos nutricionistas... Não é? Ele já fazia o jejum intermitente, né? onde é que a pessoa ela vai parar? Mas é uma boa estratégia de jejum. Quando é aplicada corretamente, ela é uma boa estratégia. Mas Aplicada essa nossa corretamente. regra do jejum é exatamente... É um mês que a gente se sente bem. Sim, Claro, tem ótimo. pessoas que cometem exageros. Aí não tem como se sentir bem, sim, né? é ótimo. O Mas jejum essa é ótimo. abstinência e tal, essa coisa de você sentir necessidade, é diferente. As é uma pessoas coisa- acham que o jejum, ele é porque o tempo em jejum, na verdade, o que faz com que você se sinta melhor, que você perca peso, é o que você come após o jejum, o período de jejum. O tempo que você fica em jejum é o tempo que o seu corpo vai metabolizar e absorver tudo aquilo que você consumiu. Se você consome mais daquilo que você precisa após o jejum, Sorte sua. não, na verdade você acumula como gordura. Sim, não, mais do que precisa, Mais não do que do que precisa. você precisa, Exatamente. do que é necessário. Sim. Isso é interessante, o que você come após, porque muitas das vezes dentro do mês de Ramadã, no mês de jejum, nós acabamos... Mas é o exagero, né? Come muito. Então é muito O importante corpo ele ter não essa vai conseguir informação. também diferenciar, né, doutor? O que que é, por exemplo, ele vai saber o que que é carboidrato, proteína e gordura. Sim. Né? Se é gostoso, se é vermelho, se é azul, ninguém sabe. E o que que o corpo precisa para se manter naquele padrão que você Sim. estava.
Se é um atleta, então ele vai precisar de uma cota de macronutrientes. Se você consumir menos, você vai ficar com o corpo mais fraco. Mais fraco, mais forte. Sim. Então você vai precisar equilibrar esse consumo. Sim. O Sheik falando ainda religiosamente falando, nós temos muitos ensinamentos no Islã. E aí tem um que me chama muito a atenção. Qual diz- seria? Nem eu sei. Que diz pra gente, que diz pra gente assim: aproveite a sua saúde antes da doença, a sua riqueza antes da pobreza, a juventude antes da velhice, o tempo livre antes da ocupação e a vida antes da morte. Quando a gente pega esse ensinamento, quando fala de aproveitar a saúde antes da doença, é para que você não adoeça. É para que você cuide da sua saúde. E aí, quando a gente fala com dois profissionais que cuidam da saúde, de que maneira você daria... Eu, por exemplo, vou falar de mim. Os meus filhos andam comigo, você é testemunha, Josi sabe disso, Sheik também. E eu fiz questão de levar eles para um caminho que espero que eles não voltem atrás. Mas qual é o conselho que você daria para um pai ou para um filho de uma pessoa que está ficando idosa ou idoso? Qual o conselho que vocês dariam? Porque assim, a gente olha para nutricionista, não é para ficar bodybuilder, é para viver melhor. Você recebe pessoas mais velhas no seu consultório? Você tem esse tipo de protocolo? Sabe essas coisas? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual é o conselho que vocês dariam para saúde antes da doença, a riqueza antes da pobreza, mas isso da maneira salutar, de exercício, de alimentação? Certo. Eu acho que o custo do ato é mais barato do que o custo do reparo. Perfeito. Você cuida agora para não ter que cuidar da doença. Cuida da saúde agora para não ter que cuidar da doença depois. É muito melhor você tirar menos pacote, abrir menos pacote do que bula de remédio. Perfeito. Eu acredito na perenidade. Né? É melhor pingar do que secar. Sabe? Então você fazer constantemente e você se tornar um hábito. É como se você... Fazer exercício físico é como se fosse escovar um dente. Né? Não tem que ser optativo. Não tem. Perfeito. E você manter sempre um estímulo de força. Tá? Principalmente para membros inferiores, principalmente para a perna. Cuida bem dos seus joelhos e não exagere. Perfeito. Então, nós podemos afirmar então que a musculação e a nutrição, aliado à nutrição, é uma pílula de rejuvenescimento. É meio redundante falar isso, mas só para a gente entender. Não, o cara quer ver 120 anos. Assim, que eu acredito bastante. Então, 2 músculos que precisam ser muito bem trabalhados é costas e perna. Perfeito. Tá? Pra gente lutar contra a gravidade. Sim. O músculo eretor, que faz toda a diferença, que segura. E posterior de coxa. Perfeito. Perfeito. Que Nós no vamos falar falso sobre. tá- Nós tá vamos, super, né? nós vamos falar sobre stiff, porque É um exercício completo, né? Se você. for técnico. Lógico que é. Nós vamos falar sobre stiff só, porque toda vez que eu faço stiff eu lembro 3 dias. Não é impressionante. Também, Você vê relação direta, Josi, então, com a alimentação inflamatória e a dor? com Você certeza. percebe as pessoas que têm dor? Porque eu tava com uma dor no ombro impressionante. Guilherme, você lembra da minha dor no ombro? Impressionante. Aí, quando eu diminuí, eu quase zerei a minha alimentação. Ele vai ficar Você jogando isso consegue na minha ter cara. uma melhor mobilidade. Você né? acredita que sumiu minha dor? Se eu fosse num ortopedista, eu falaria assim, é cirúrgico. Sabe, não tô afastando a possibilidade, mas eu tô sem dor. Então você vê a dor ou a alimentação inflamatória relacionada com a dor? Com certeza. A dor, na verdade, é uma resposta inflamatória, né? Quando você tem excesso de algum nutriente que causa esse fator inflamatório, tudo aquilo que for pró-inflamatório no seu corpo vai piorar. Porque aí já é uma resposta do seu corpo, né? Então, o que você precisa fazer é tirar esses alimentos que são pró-inflamatórios. E não somente zerar, né? E você ir reeducando o seu corpo para alimentação melhor. E normalmente é o carboidrato, 90% é o açúcar. 90% é o açúcar. E os ultraprocessados, os processados, Eu lembro- todos os antes. Emulsificante,
corante, tudo que é anti é inflamatório. Mas eu lembro que nós íamos para a escola e na escola tinha merenda escolar com salsicha. Você entende? Por isso que eu te falo que a Mas ó, essa coisa da municipalização da escola, mas essa saúde. coisa da escola, eu fiz um trabalho em 30 escolas de São Bernardo. É muito complexo falar da alimentação dessas escolas, porque 90% das crianças são de baixíssima renda. Então a alimentação que elas têm, às vezes, a única do Mas é dia por isso é que tinha aquela que lá ser a da certa, escola. Josi. Dessa maneira que eu acho que tem que ser a certa. Mas essa única alimentação acaba afetando? Sim. Não, afetando não é o suficiente. Agora não é o suficiente, né? A criança não consegue se desenvolver porque ele precisa de nutriente para Na desenvolver. verdade, pra ele o se que desenvolver. o Sheik, assim, o que está sendo discutido é o valor biológico dos É alimentos. isso aí. Tá? Então, o valor biológico de uma salsicha em níveis proteicos é É baixo zero. para quem precisa consumir, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, no mínimo 60 gramas, Sim. né? Para alguma pessoa ativa de proteína. Então, pra o criança ovo é tem maior 15 ainda. gramas, né? Pelo que eu me lembro aí. E uma salsicha não passa, Não chega imagina nesse quantas unidades, né? Você E fora imagina. o valor de o sódio. valor de sódio. É. Então você Então acaba não ultrapassa e você sendo um acaba deixando uma nutriente pessoa suficiente, né? doente. Né? A gente estava discutindo sobre saúde. Então você vai deixar essa pessoa entupida de corante. Então, mas você entende, quando eu falo o prefeito, não é o meu prefeito, eu estou falando qualquer um que seja chefe do executivo, diz que a merenda escolar está de vento em polpa. Quando você escuta isso, você está ouvindo de um homem, uma figura pública, que realmente está indo de vento em polpa. É por isso que eu acho que a municipalização, essa coisa mais próxima, é muito importante. Né? A gente tem que ter um fator de soma na vida das pessoas. A gente não pode. Né, eu não acredito que eu acorde de manhã só para comer, para trabalhar e dormir de novo. Eu acho que eu tenho que ter um fator de soma na vida das pessoas. Mesmo você, como um educador físico, a Josi, como nutricionista, claro que todos têm os seus valores, mas você tem esse fator de soma de poder contribuir com a pessoa, de poder colaborar com o seu aluno, com o seu paciente. Sim. Não é simplesmente só dinheiro. O Sheik tem a soma de valor dele quando ele pega um aluno, que ele senta na mesquita, que ele explica, que ele condiz, que, né? Uhum. Isso é uma coisa Foi interessante. uma criança que comeu muito bem, então. Que desenvolveu. Eu Olha, acredito que se a gente for falar de política, a gente vê que não é assim, né? Os Não, políticos não infelizmente. querem esse desenvolvimento das pessoas, que as crianças sejam mais inteligentes, que busquem. Por quê? É mais fácil manipular. Mas nós gastaríamos menos saúde. Ah, sim. Mas a farmácia, as Precisa viver empresas, também, né? precisa viver. Eu sei que a gente tem. Eu me lembro que na Anchieta tinha aquele prédio do Charcot, o sanatório Charcot. Você lembra? Você Eu se não lembra? lembro, eu sou muito Não. novo. Eu sei. Eu tenho foto sua lá do lado. Porra, para. Eu me lembro que as histórias que rodavam sobre esses corredores, sobre esse estabelecimento, sobre a técnica que era usada para combater a saúde mental, para tentar tratar, Eletrochoque. enfim, toda e qualquer maneira que era desconhecimento. Na verdade, era desconhecimento. E hoje a gente tem uma terapia que é a educação física, que é a nutrição, que é Psicologia. a psicologia, e mudou. A gente mudou a síndrome de Down, como nós já falamos, nós mudamos a questão do autista, que hoje eles têm uma vida plena, tem pessoas que vivem tranquilamente com essas síndromes. Esse é o importante. Tá? Por isso que eu digo, tá na hora da gente tratar os nossos jovens, não é porque não tá todos os dedos no lugar. Não, tudo certo, ninguém está dizendo de deficiência física, nós estamos falando de uma coisa que perdura, uma coisa que dê condições de não dar trabalho para a comunidade, para a sociedade, que ele consiga desenvolver religiosamente falando. Faz toda uma diferença, né? Faz toda uma diferença. E religiosamente falando, o jovem, quando ele vem bem disposto, a conversa dele é uma, e quando ele vem mal disposto, a conversa é outra. Para treinar também é assim, né? E nós vemos. Bom, voltando um pouco lá atrás, nós estamos a falar sobre os nossos pais e falando sobre a saúde dos nossos pais e o valor dos nossos pais, para não perder aquilo que o nosso queridíssimo Fausto pediu aqui para falar sobre os nossos pais. Resumidamente falando, alguém escreveu num livro muito bonito
boas novas para aquele filho que fez os pais sorrirem e não fez eles chorarem. Boas novas para aquele filho que ergueu as mangas para poder cuidar dos seus pais. Boas novas para aquele filho que honrou os seus pais e não desonrou a eles. Boas novas para aquele filho que acordou de madrugada e ele saiu da sua casa e conseguiu visitar os seus pais. Boas novas para todos aqueles filhos que eles dão o seu máximo cuidando dos seus pais. E nisso ele traz uma história longa, porém vamos encurtar ela, que na época de Moisés, Moisés perguntou para Deus, quem será meu companheiro no paraíso? Perguntou, quem será meu companheiro no paraíso? E Deus disse, olha, vai até o mercado, você vai encontrar seu companheiro. E foi ao mercado. Chegou no mercado e encontrou um homem açougueiro. Ficou na companhia dele todo dia. O açougueiro não sabia que esse era Moisés. E ficou na companhia dele todo dia, o dia todo. No final do dia, saíram os dois, foram até uma certa casa. Nessa casa, bate na porta, dão permissão, eles entram. Ele levou com ele um pedaço de carne. Chegou lá, lavou, cozinhou. Tinha uma senhora deitada na cama, obviamente fraca. Ele levanta ela apoiando com o seu ombro, deixa ela sentada e vai dando de comer a ela, né, aos poucos. Ela termina de comer, ele bota ela novamente para deitar-se. Quando ele bota ela para deitar, ela murmurou certas palavras que Moisés não ouviu. Moisés pergunta, quem é essa mulher, o que ela falou? Ele disse, não se preocupa não, você estava na minha companhia, está tudo bem até aqui. Quem é essa mulher, o que ela falou? Não se preocupa não. No final do dia, depois de tudo, o homem disse, esta é minha mãe, todos os dias antes de eu voltar para minha casa, cuidar da minha família, passo da casa da minha mãe, limpo a casa dela, preparo comida para ela, dou-a de comer e quando eu vou botar ela para deitar novamente, ela faz uma prece para mim dizendo, ó meu querido Deus, faça este meu filho companheiro de Moisés no paraíso. Então esse é o valor da mãe, aquela que... No Islã também, né? Dentro e fora. E veja que é uma história de Moisés, então ela mexe com todos nós e ela tem a ver com todos nós. Portanto, quando o islamismo fala dos pais, é importante nós hoje pensarmos também na saúde mental deles. E a melhor forma de pensar na saúde mental dos nossos pais é visitá-los e cuidar deles. Tentar o nosso máximo de passar da casa deles, ver como é que eles estão. Né? Tudo bem, hoje nós estamos na época do celular, facilita muito, dá para ligar, mas passar de lá e ganhar essa prece não tem preço. É totalmente diferente. Uhum. Eu queria, sabe o que eu gostaria agora? Eu gostaria de poder, o Guilherme tem a FIT Vila Bastos Academia em Santo André. E eu gostaria, ele trouxe uma inovação muito bacana, eu não vi antes, tá? É a primeira vez que eu vi, eu fiquei Passei um vídeo para ele. impressionante. Ele me passou um vídeo do material que chegou para ele. E é uma academia infanto-juvenil que ele montou. Não dá para passar o vídeo inteiro, mas assim, o vídeo tá numa situação, mostra uns equipamentos para criança. Acho que é um vídeo antes desse. Esse é o vídeo curto, tá vendo? Que você tem essa... Você pode explicar pra gente o que é, Guilherme, essa questão de postura? Eu percebi ali no vídeo de que tem um posicionamento certo para funcionar, ele tem um sensor. Tem um outro vídeo que mostra as máquinas. Não tem, né? Acho que tinha um... Só foi incluído... Esse daí, né? Então, são máquinas importadas da Itália, tá? É a Panatta. Panatta é uma marca... uma marca que produz esses equipamentos, tanto de bodybuilding quanto esses equipamentos mais kids, né? Então, são máquinas que são produzidas para crianças de entre 6 a 10 anos, respeitando as cargas para a idade, né? Porque o medo dos pais é que a criança não cresça fazendo musculação, né? Então isso é um mito. Isso tá? é verdade, É importante, isso é importante Isso é um dizer. mito. É um mito porque assim eles equiparam a uma atividade de alto impacto, e quando você tem alto impacto, quando você fere as chamadas epífises ósseas, né? Então que é uma área que você mexe com o crescimento ósseo, ok, mas não é o caso de um exercício guiado com cargas controladas, né? Então, esses equipamentos são feitos para dimensão de criança e cargas adequadas para criança. Então, é nada mais que justo
também, ó, você viu que essas máquinas são apropriadas para quê? Para caso a criança entre em uma má postura, esses sensores ali, ó, pode ver que tem um sensor na torácica e um sensor na lombar. Sim. Então a criança ela precisa ficar posicionada exatamente. E tem outra linha, né, que é uma linha vermelha que fica subindo e descendo, é para ela respeitar a amplitude do movimento. Então, só pelo fato da criança ela frequentar uma academia, frequentar os aparelhos, ganhar uma rotina junto com os pais, né, e participar da rotina dos pais, isso é importante. Lembrando que não é uma recreação, é um tratamento para quê? Para que essas crianças que ficam com alto uso de tecnologia já ficam já numa má postura e falta de força. Então, para carregar uma mochila pesada, ela já sofre. Tem alguém acompanhando elas? Sim, tem um professor treinado para fazer esse tipo de acompanhamento, um treinamento já com crianças. Nossa, eu achei muito legal. Você viu? Mas Muito eu legal. fiquei, a hora que eu vi, eu falei, Então, você foi eles uma tirada reproduzem. Sim, de verdade, assim, não é, é uma iniciação. sim. Isso é uma iniciação, isso. isso é você dar o caminho para a criança. Ó, tá aqui, ó. Vamos por aqui, segue essa cartilha. Você está falando de fazer o movimento de uma maneira de contemplar todo o movimento, de Isso. uma cadeia. E nesse lote desses equipamentos, eles têm exatamente os mesmos aparelhos de uma musculação tradicional. O que é? Que é o chest press, que é o empurrar, puxar, o leg press, né? Tem a mini esteira também lá no fundo, tem a mini bicicleta, né? Então é para as crianças realmente treinarem de acordo com o seu tamanho. Sentirem no mesmo ambiente, né? Mas Isso. aí ela vai mesmo porque se o pai for, né? Se o pai, com certeza, ele acompanha, né? Então ele fica lá todo Que orgulhoso. bonitinho. Não, mas subhanallah, é muito bom, puxando um pouquinho novamente para a religião, quando José viu o sonho, o que ele fez? Primeiro passo do José foi ir encontrar com o pai e contar o sonho para o pai. E o que o pai faz? O pai aconselhou a ele exatamente aquilo que era necessário para ele naquela devida idade. Então, eu acho muito interessante, olhando para essa academia, fazendo aqui uma ligação, que é bom nós darmos este preparo para elas, nesta idade agora, para elas. Isso é importante. Então, dar este preparo para elas nesta idade. Vou aproveitar aqui, Fauzi, e pedir ao nosso Guilherme para deixar o endereço, fique à vontade. Aquele pai que quiser levar lá a criança, fique à vontade para deixar o endereço. A doutora também vai poder deixar o seu. Se você quiser deixar o seu Instagram, o Instagram da academia e um contato, Ok. perfeito. Eu E depois deixo- nós iremos mostrar o vídeo para vocês também. Nosso tempo aqui já acabou. O senhor tem 20 segundos. Eu passo. Não, depois Depois ele eu deixo, restabelece. sim. Depois ele restabelece. Para passar o endereço da Isso, academia? pode ser. Então vamos lá. Fica em Santo André, ali, né? Fica em Isso. Santo André, Rua Arnaldo 115, na Vila Bastos, próximo à Avenida Portugal. Perfeito. Ô Josi, eu tenho uma pergunta para te fazer. Hoje, uma pergunta não, é uma constatação. Eu queria que você falasse para mim sobre. Eu estava vendo uma matéria sobre obesidade e teve o primeiro congresso de cirurgia bariátrica em São Paulo. Tem sido cada vez mais recorrente, né, o uso da bariátrica, porque tem chegado ao ponto de. E o doutor Paulo Kassab estava falando hoje, um cirurgião, me parece uma pessoa bem conceituada. Não o conheço, na verdade. Ele estava falando que, por conta, em decorrência da obesidade, Guilherme, a pessoa desenvolve 14 tipos de câncer. 14. 4 são exclusivos das mulheres. 4 são exclusivos das mulheres. Isso é uma situação de saúde pública. Entende? A gente volta de novo para a política. É um problema de saúde pública. 14 tipos de câncer. A gente vê o pessoal se matando. Quimioterapia, radioterapia. Eu falei do meu pai e da minha mãe, mas eu sempre agradeço a Deus que eles nunca não tiveram nenhum tipo de problema como câncer, graças a Deus. Mas não significa a gente tem que sentir a dor do próximo. Não é porque o meu pai e minha mãe não tenha que eu desejo para os outros tenham. Não. Nós gostaríamos que todo mundo tivesse a mesma tratativa. Você enxerga isso, por exemplo, está dizendo que o câncer, a gordura no fígado, a cirrose hepática, afeta a mulher grandemente,
muito forte na mulher, seguido do câncer de estômago. Sim. Você tem essa percepção? Você tem Eu essa... acho que a grande maioria dessa mutação das células cancerígenas tá muito diretamente ligado, quando é do trato digestório, tá muito ligado com a alimentação, né? Você falou sobre prevenção, né? Sim. Tem um dado que depois eu até posso passar. Eu estudei alguns dados técnicos, né? Antes de vir para cá. Eu lembro que a cada real na prevenção gasto, você economiza R$ 3. Entendeu? Então, se você investir em prevenção, você Ao não invés de gasta, gastar 3, você três gasta vezes. 1. É isso mesmo. A obesidade, ela, ao longo dos anos, ela foi se tornando muito maior, né? Porque o acesso também das pessoas a alimentos de baixo valor Você sabe que calórico. eu vou só fazer um comentário. Eu acho que o Roberto Carlos tem culpa nisso, porque quando ele lançou a música dele, quem disse que precisa ser magra, isso é um problema. Ele normalizou a gordura. E não é isso. Nós não tem uma apologia à pessoa com alto peso ou baixo peso, né? Não é nada disso. Hoje tem muita gente que propaga isso, né? A aceitação do corpo. Na verdade, não é a beleza em si, mas a questão de saúde, porque É igual que a obesidade é gente doença. tinha colocado como parâmetro, né? Sim. Então, a gente fala sobre métricas de saúde, né? Então, quando você ultrapassa um limite que é considerado saudável, então a gente tem um protocolo, um respaldo técnico, chama de American College of Sports and Medicine, é Colégio Americano de Medicina Esportiva. Tá? Então, eles, através de pesquisas, falam assim, ó, tal percentual aumenta o risco de doenças A cardiovasculares. própria Organização Mundial da Saúde. Também, né? Então, Que é o órgão que regulamenta o que é saudável ou não. Então, os percentuais que são considerados já obesidade, nível de percentil acima de 35. Acima de 30. Tem sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e aí obesidade acima de 40 é obesidade mórbida. Você sabia que, agora me veio em mente, tem um dito profético que diz: o homem forte, saudável, rajulun qawiyyun na língua árabe, o homem forte, saudável, khayrun wa ahabbu ila Allah min ar-rajulin dhaif. É melhor e bem mais querido diante de Deus do que o homem fraco. Então, o homem fraco que nós estamos a falar aqui, obviamente que esse dito ele pode se levar para dois lados, para o lado espiritual como também para o lado físico. E aqui o profeta estava falando do lado físico. Sim. Do lado físico. Então, isso mostra que aceitar essa aceitação, essa propagação que existe hoje, propaganda que existe de aceitar a pessoa como ela é, dentro da religião não é aceita. A pessoa ela deve... Dentro do comodismo, não aceito. Não. Ela deve trazer essas melhorias. Sim. E é da natureza do homem também, né? Não, Teria que ser, não é né? isso. O dia a dia que a gente tem hoje é dinâmico, Guilherme. De manhã você está aqui em Santo André, à tarde você está em São Paulo, à noite você está não sei onde. O dinamismo da nossa vida hoje requer uma saúde. Sim. Requer uma... Não tem como, a pessoa não pode se entregar na fraqueza. Nós temos pessoas entregues, infelizmente, para o alcoolismo, para as drogas. Isso não faz sentido. E tem outras com a comida. Sheik, sabe que quantos se torna passos você obesos. precisa dar por dia para ser considerado não sedentário? Quantos? 10.000. Ixi. 10.000 passos. O que será de mim, então? Ele não gostou. Eu lembro que eu coloquei um relógio que conta passos, né, num aluno que era executivo, 2.000 passos. Entendeu? E aí fizeram um estudo sobre pessoas que ficam 8 horas sentados, em termos de o que isso aí afeta no sistema vascular. E 8 horas sentados, você cria um corpo de um fumante, de um maço de cigarro por dia. Você imagina? Então, para você combater... Sem fumar, você já cria um corpo você já cria também. Então, para você combater esse tipo de situação, se você exercitar 1 hora por dia, você já reverte todo esse problema. Então, é todos os dias, todos os dias. Então, o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva diz, 30 minutos de exercícios físicos diários, todos os dias, de 5 vezes por semana.
Antes o protocolo era 3 vezes por semana. Hoje se fala em 5 vezes na semana e 10 mil passos por dia. 3 vezes é fisioterapia, né? É, 3 vezes acho que é só, então, é só iniciação, né? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana de atividades físicas intensas, que é, por exemplo, levantar peso, e 2 vezes por semana atividades aeróbicas. 5 vezes na semana. Então nós podemos dizer que a comida é a droga mais utilizada, é isso? Para poder combater a Droga depressão. não, que o nome é muito pesado, porque Não, comida é a não, nossa não, fonte não. de vida, né? Não, mas a comida é usada de uma maneira... Como sistema de Fauzi, eu recompensa. acredito que a comida tem uma ligação muito forte emocionalmente, né? Então, A comida, novamente, pode repetir, Tem por uma favor? ligação muito forte emocionalmente. emocional, cultural, né? Então você, por exemplo, eu vou fugir um pouquinho do tema, tá? Lutador de sumô, né? Lá no Uhum. Japão eles são vistos como deuses, semideuses. Então, uma alimentação no café da manhã beira as 2.000 calorias. Eles fazem um alimento chamado chankonabe. Então, são bolinhas de arroz misturadas com um caldo de legumes que chega a 2.000 calorias só na parte da manhã. Então olha a cultura em cima da sua nutrição, a parte nutricional. E eles não estão ligando para que seja, ok, a obesidade é vista com bons olhos em termos de, Neste caso, né? neste caso. Quanto maior ele for, Quanto maior, melhor. Eles são impressionantemente fortes. Né? Igual as pinturas de Botero, lembra as pinturas de Botero? Que Todas eles faziam certinhas. todas as mais, né? Mas tem certos povos que também têm uma comida muito nutritiva, etc. E que eles não chegam a ser obesos. Por exemplo, na África, nós temos uma espécie de um angu que é feito de farinha de milho branca. Eu como uma vez ou outra. Esse angu, Vou matar a saudade da minha... Volta para minha terra. não, ainda tem que mandar vir, não tem aqui, não acha que... esse mesmo angu, ele é muito, assim, a África toda consome. E ele é branco, e a pessoa come pouco, o molho é bem pouco, geralmente. Mas a força que aquilo dá é fora do normal. E você vê que muitos dos trabalhadores, aqueles que fazem trabalhos árduos, etc., eles não são obesos, são fortes e vivem daquilo. Não necessariamente tem que levar para o lado de ser obeso. Mas é justamente por conta do clima. O clima e o trabalho, né? E O a, tipo e a de vida dele. genética. É, E a o tipo de genética. vida dele. Pause, na pré-história a gente acordava, caçava e tinha que consumir. Hoje a gente tem geladeira, tem fogão, entendeu? Duvido que você vai correr atrás da Tem o galinha e iFood, morder, né? Tem o matar a própria iFood. galinha. Hoje as pessoas têm muito mais acesso. Então, todos os climas, que são ambientes que têm clima mais quente, Tropical. muda, né? O gasto energético da pessoa. Então, Aumenta se o ela gasto. for. Aumenta o gasto, porque, imagina, a nossa temperatura normal é até 37 graus. E no ambiente tá a sensação térmica de 50. O quanto o seu corpo precisa resfriar para você não cozinhar o próprio órgão. Então, o seu metabolismo acelera para manter a sua temperatura mais baixa, né? Então, não tem como você lá na Bahia, O gasto calórico é maior. você vai trabalhar lá de carpintaria. Aí você acorda, come 2 torradinhas com queijinho branco. Não 10 dá. horas da manhã você tá Não lá dá. com hipoglicemia, morto. Não tem como. Precisa se alimentar Então tem direito. que ser o adequado para aquela região, né? Então, normalmente, num clima mais quente, as pessoas consomem muito mais. Aí, no caso dos lutadores de sumô, ele tá se preparando para aquilo ali, né? Aquilo ali é o que ele precisa fazer, né? O que ele Precisa aumentar o precisa centro de gravidade. Exatamente isso. cara. muitas toneladas. Você sabe que a gente precisa tocar nesse assunto sempre em relação à nutrição e à boa saúde, porque a gente vê cada vez mais a dependência de remédio. E aí as pessoas não conseguem fazer esse link de ginástica junto com a nutrição, e amanhã a gente começa e é só mais um pouquinho e só mais uma semana, e a gente tem passado os tempos e tem ficado sem solução porque
como nós falamos, você tem a televisão, você tem um aparelho de celular, você tem motivação para não sair de casa hoje, você está cada vez mais enclausurado. Mas também tem aquelas pessoas também que não se contêm, né? Que trocam o dia pela noite, que trabalham o dia todo e acha que a maior, como a Josi falou, a produção da melatonina, Deus criou o dia e a noite. Quando o sol cai, a gente tem realmente a tendência de produzir Sim. melatonina. Sim. Mas se você não ajudar a desacelerar, você não tem metabolismo. Você não tem. Como é que A faz? pessoa acaba mudando o relógio biológico, né? Você não tem sono. A pessoa, não, porque eu não fui dormir, Tem porque eu não toda consigo alteração. dormir, porque 3 horas da manhã eu tô acordado. Vai ficar acordado, não tem como. A pessoa janta 10 horas da noite. A diferença que eu sinto, honestamente falando, em jantar 5:30, 6 horas da tarde, é grande. Não tem, você dormir de estômago vazio, ou vazio não, mas se você dormir não cheio, né, é Sim. maravilhoso. É uma coisa fora do normal. Shake, Eu já tô com pause, fome. né? São raros as pessoas que... Raros, assim, eu não sei o que aparece no consultório, mas o que a gente presencia muito são o uso de remédios para que você consiga controlar apetite. o apetite, É, que são as medicações agora para obesidade, a né? obesidade. Então, Eu falo, não sou contra, na verdade é mais um tratamento, né? Sim. E eu falo, obesidade ela não tem cura. O que eu acho que agora o cenário mudou é que as pessoas usam para cuidar de gordura localizada. Gordura Não, virou estética localizada, voltamos para estética. voltando para estética. é o uso Medicamentos que são imediato para utilizados. corrigir um erro. Exato. Mas o Guilherme tem pâncreas, tem rim, tem Sim, fígado. sim, O pessoal tá esquecendo. sim. Eles estão achando que é Playmobil, que monta e desmonta. Mas é o que acontece em treinamento, é o que acontece em dieta, é o Restrita. imediatismo. É. Não é? Ou, por exemplo, hoje os jovens que querem saem da faculdade e já querem cargos de chefe, não é verdade? Tudo Querem tem sentar na consequência, janela. né? É isso, é o imediatismo. Não quer construir uma carreira, não quer aprender. Já quer, já direto, fala assim, é o resultado. Não quer passar por um processo de amadurecimento. Quando nós falamos isso, as pessoas acham, talvez acham que estamos falando besteira, mas quando você fala fica muito claro para mim, porque antigamente nós sentávamos e esperávamos alguém com maior idade falar alguma coisa para que a gente aprendesse. Uhum. Hoje as pessoas não sabem se é fato ou fake, veem no celular e saem reproduzindo, sem saber. Isso é uma coisa que está matando a gente. Isso está acabando com o conhecimento, com vontade de conhecer, com vontade do saber. Isso tá dificultando. Até a vida do Sheik está mais complicada como Sheik, porque Não, tem, cara, tem não, até explicação Pro religiosa na Sheik internet. chegar onde ele está, ele precisou passar por muito estudo. não, Né? há pouco tempo atrás Sim. eu estava falando com alguém quando vinha para cá, motorista, estamos a conversar exatamente sobre isso. Hoje existem tantos cursinhos também dentro da religião, tantos cursinhos, Sim. A que derivação da religião, da própria religião. ao invés de eles ajudarem, eles prejudicam. Por Sim. quê? Por exemplo, teve um caso onde, num desses cursinhos, a professora, ela, um pouquinho, não sei como é que eu chamaria ela, mas a professora de religião, ela disse que a religião não aceita depressão. Ué. A religião não Então quem é aceita. depressivo Não é é excluído. religioso. Não é É religioso. É excluído. Então, Não é? então você vê, mas isso por quê? Por conta desse tipo de cursinhos, eles acabam não entendendo, quer dizer, às vezes eles não conhecem o mundo fora, né? Eu falei aqui num dos podcasts que quando nós nos formamos, muitas das vezes, como nós vivemos dentro de um nicho, De uma bolha. De uma bolha, sabe, de professores e alunos e livros, nós pensamos que o nosso mundo é aquele. Na língua urdu, Achou que a 4 paredes ia ser exatamente aquilo. na língua urdu acolhe, né? é chamado de sapo de sapo do poço. O sapo que está dentro do poço, ele pensa que Só vai ficar lá. Ali é o mundo. ali é o dele. mundo. Certo. Então, às vezes, acontece com alguns religiosos que eles pensam que esse é o mundo. Só que ele esquece que existe um ambiente aqui fora onde as pessoas vivem, onde as pessoas elas Acertam e erram. exatamente. Uhum.
né? E elas podem não, algumas têm problemas de depressão, etc. Então, vir alguém religioso dizer que depressão não existe, ele está indo contra a própria religião, porque o nosso querido e amado profeta, ele fazia a seguinte prece: ó Deus, eu peço o seu refúgio contra a preocupação atual e a preocupação vindoura. A vindoura qual é? Ansiedade. A ansiedade. Eu peço o seu refúgio contra a fraqueza e a falta de capacidade. O que é isso? A pessoa está lá no seu canto, acanhada, sem saber o que fazer, e o que leva à depressão. E é aqui onde nós, nesse Setembro Amarelo, gostaríamos de deixar essa mensagem para todos que a depressão realmente existe, mas não deixa de procurar ajuda, né? Sim. É importante você falar sobre essa questão do Setembro Amarelo, porque para nós aqui, nós resolvemos entre nós de que essa questão de saúde mental não vai ficar só no setembro. Ela vai fazer parte de todos os meses para nós, assim como o outubro que vem agora, o novembro azul também. Isso eu acho que tem que ser sempre, e esse cuidado tem que ser recorrente. Não dá para fazer exercício 3 vezes. Descobriram que 3 vezes por semana exercício é pouco, né? 5 vezes. E aí eu acho que essa ferramenta para depressão é a menos utilizada. Entendeu? Eu podia usar o exercício físico ao invés de dar O remédio. exercício físico tem um protocolo de psiquiatra que coloca atividade física, exercício físico de alto endurance como tratamento. Sim. Não, eu acho que o exercício físico é um antidepressivo maravilhoso. Falando na parte técnica, Josi, quando você tem uma compressão diafragmática, você aumenta a sua fase do batimento cardíaco, então você aumenta a sua ansiedade. Então, se você praticar e você estimular seu diafragma a trabalhar, você descomprime e você acaba tendo uma frequência cardíaca normalizada. Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade, Perfeito. fisiologicamente. Então a cura está mais próxima do que você imagina, é isso? Nessa questão, sim, mas... Tá perto de você, depende calma de você, aí, depende do aprendizado. Também. É uma forma muito simples de responder. Sim. Porém, por exemplo, quantas vezes você jovem não conseguiu também ter uma resposta naquele momento da sua vida, mas depois de 20 anos você fala assim, não, eu entendi o momento. Então, às vezes esse momento de depressão são algumas angústias não resolvidas, que com o tempo e com a sabedoria você consegue ter respostas. E aí você acaba tendo uma solução já para isso. É claro que tem as ligações, a produção de hormônios no cérebro. Você consegue fazendo isso com atividades, né? Com exercício físico, corrida, com a própria comida. Eu tive um período... Comida mesmo? O que é? Desculpa, só para... A comida. Eu tô sentindo um hater dele. Igual do doce, lembra que a minha filha falava assim, eu machuquei meu dedo, toma um docinho. É isso aí. A gente tem os hormônios, e numa fase que eu tava saindo de um período depressivo, eu sabia que eu não estava numa depressão profunda, porque eu sabia discernir essa minha fase. E eu não sentia. Eu olhava para minha família e eu me perguntava o que eu sinto. Eu não sei o que eu sinto. Então eu não tinha nenhum tipo de sentimento. Então eu ficava triste e cheguei a cogitar não o suicídio, mas a morte. Porque eu orava a Deus e eu pedia assim, eu não tenho coragem de me matar, porque morrer, né? eu falava assim, me mata. Porque me matar eu não vou. Uhum. Mas eu ficava muito triste porque eu não sentia nada. E aí foi onde eu me aprofundei na química da depressão, né? E eu precisava voltar a produção desses hormônios que eu não tinha. Eu corria 10 quilômetros por dia. Nunca havia corrido na minha vida. E eu comia pizza 3 vezes na semana. Olha. E chocolate. Quando eu sentia aquela tristeza, porque eu me neguei a tomar remédio, né? Eu nem indico que as pessoas façam isso. Tem um nível, né, que você precisa realmente da medicação. Naquele momento eu sabia que eu não precisava, que eu não queria fazer o uso do medicamento. E abraço. Eu comecei a abraçar as pessoas, porque volta a produção de ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Então eu comia quando eu queria algo que me desse a sensação de bem-estar, que é a produção de serotonina, corria, que era a produção de dopamina, e abraçava meus gatos, meu irmão, minha mãe. E isso foi fazendo... Isso não foi um processo rápido, mas foi um processo
mais longo. E em 6 meses eu já estava muito melhor. No último programa que nós fizemos com uma psiquiatra, doutora Yara, e ela é sensacional, tecnicamente é perfeita, assim. E ela disse que a psiquiatria comemora um resgate de uma pessoa assim como você que enxerga essa situação, que está imergida e enxerga isso e consegue submergir. É o processo de autoconhecimento, É. né? De resposta, né? Que é muito hoje, depois de muitos anos de terapia, você começa a entender aquilo que você sente. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Quando você entende aquilo que você sente, você não come o seu sentimento. Quando você trata aquilo, porque a fome emocional existe, é o fator principal disso, né? Quando você entende aquilo que você sente, você começa a modificar. Então tem muita coisa que as pessoas não acabam falando, né? Exatamente o que sentem. O que ela vai fazer é comer, beber, usar droga. Então, essas coisas mais fáceis são mais alcançáveis, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre corrida, sobre a atividade de corrida. A corrida é para todo mundo? Tem um grupo seleto que pode correr? Ela falou de corrida agora. Eu não gosto de correr, por exemplo. Você gosta? Não gosto. Você não Eu gosta? só nado, eu faço natação e musculação. Certo. Né? O importante é se movimentar. Sim, mas em relação à corrida, por exemplo, ela tem uma diferença no cardio? É diferente da bicicleta? É diferente da esteira? É para todo mundo? Tem alguém que tem um tipo de corrida? Não, você não pode correr. Você tem o pé maior ou menor? Qualquer coisa aqui. Você possa ter uma relação. Existe uma fase no treinamento que você considera que se a pessoa tem capacidade proprioceptiva. Sabe o que é propriocepção? É a sensação de você adequar o seu centro de gravidade de acordo com o seu peso em cima dos seus pés. Ok. Então, enquanto você não tiver balanceado equilibrar o corpo, é igual você empilhar uma pilha de pratos e sair correndo. Entendeu? Você tem que ficar alinhado primeiro. Então, você tem que... Fora isso, você precisa o quê? Acertar o seu amortecimento. Que o ideal é saber amortecer. Imagina um carro passando em cima de uma lombada rápido, ele não vai raspar o protetor de cárter? Vai acontecer com o seu joelho, se você não conseguir amortecer. Então, você fala assim, é para todo mundo? Sim e não. Que se preparar, sim. Você tem que entender os princípios de amortecimento e você precisa, como em qualquer outro esporte, você precisa entender a técnica. Entendeu? Você precisa entender qual o mecanismo e fortalecer principalmente, lembra, perna e costas. Perna e costas, para você se equilibrar. Então, aí você consegue, porque andar, todo mundo anda. Então, procure um bom profissional que saiba tecnicamente o gesto, né? Hoje em dia, você tem também a internet também para você explorar essa biomecânica do movimento. Coloca lá, biomecânica da corrida. Você vai começar a entender, né? Alguma coisinha melhor do que sair correndo por sair correr. Hoje você tem tantos meios de você conseguir uma informação e por que não buscar essas informações? O meu Google, na verdade, o meu Google é Guilherme Sato. Eu só digito e a resposta vem pronta, tá tudo certo. Ótimo, né? Tá tudo bem. É ótimo. É mais fácil para mim, eu sinto muito por vocês, entendeu? Liga às 5 da manhã, porque... Eu falo assim, calma. Se eu não atender, 7 continua horas ligando da até manhã. atender, né? Mas tem que atender. O profissional de educação física, ele faz o quê 5 da manhã? Ele tá dando uma aula, porque tá funcionando. Correndo na esteira. Ou nadando, né? Do peixonauta. Aí já começou, já você saiu do comportado. Da pauta. Não, vamos voltar para a pauta. Eu achei que vocês... Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês e se vocês quiserem fazer uma consideração final, deixo o Guilherme e a Josi à vontade, dentro do que vocês acham que é necessário que o nosso público ouça, daquilo que vocês acham importante como profissional. Eu queria que a Josi deixasse o Instagram dela e o contato dela, para que o pessoal pudesse entrar em contato. Eu não faço comercial, eu falo a verdade. O Guilherme, como um instrutor, um profissional de educação física,
Você sabe que eu admiro o seu trabalho, sua seriedade, sua integridade moral. Ele é um homem, um exemplo de pai, então eu acho que vale a pena a gente indicar a FIT Vila Bastos. Obrigado. E a Josi, eu tenho experiência própria, mesmo passando mal, mas Cuidado com vale a o que pena, você vale a pena. fala. Vale a pena, não, vale a pena. De verdade, eu queria agradecer, Josi, porque você tem mudado os meus dias em relação a sentir aquele mal-estar, o estômago pesado. Parece que você comeu muito. Eu vim de uma criação de que a gente tinha que comer muita proteína e pouco carboidrato, né? Então, o mundo do Arnold Schwarzenegger é esse, né? A gente ia comer muita proteína e, né, sabe, e ficava pensando que a gente não pode comer, que senão vai engordar. Você vai comer, vai engordar, né? E, na verdade, tem que balancear. E essa balança não é comigo. Essa balança é com ela. E, então, eu acho que, honestamente falando, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigada. E eu acredito que eu tenho certeza que se você se dedicar e buscar e realmente seguir a risca, você sente a diferença, você percebe que você tem o que perder, não é uma coisa normal. O Sheik também eu posso indicar ele para você que está precisando, mas enfim, vocês fiquem com Tadinho as do considerações finais aí, depois o Sheik vai também fazer a dele. A consideração final para vocês dois que tomaram essa iniciativa, né, do podcast, tão preocupados com os jovens, né? Vocês estão se preocupando com essa próxima geração que realmente está carente de informação, principalmente dessa informação que dessa saúde mental, né? Hoje os jovens estão muito isolados. Então, fazer com que eles sejam ouvidos e dar também informação, que essa informação chegue a eles, que essa depressão também pode ser tanto, igual a doutora falou, parte, né, de alimentação ou parte de exercício físico. Então, e sempre buscar alguma ajuda caso venha a ser uma coisa mais séria, né? Então, e não ficar se escondendo desse problema, sabe? Quando a pessoa está realmente muito triste, realmente buscar uma ajuda, né? E não ficar se interiorizando e de repente explodir. Então é muito importante você ser ouvido também. Ninguém não é, a gente não está aquela fase de homem não chora, né? Então a gente tem que realmente saber escutar realmente nossas emoções. Eu também, assim, eu sou difícil de expor minhas emoções, mas eu estou aprendendo a expor isso aí. Principalmente vindo aqui, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso ao vivo também, né? Mas aqui eu te encorajo, né? Então foi uma experiência muito bacana. E agradeço a Ah, presença da doutora. Muito, Eu que muito bom. agradeço. muito obrigado. Eu digo que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Acho que todo mundo que tem alguém que seja um pilar que possa ser o exemplo de buscar melhorar, de manter equilíbrio, principalmente de atividade física, que convença, não só falar, né? Só falar, dar o conselho, seja o próprio conselho, né? Seja aquela pessoa que vai ser o pilar de norte, principalmente para as pessoas mais novas. Eu não tive ninguém, mas eu tive que buscar o meu próprio, né? Hoje eu tento convencer, mas eu falo principalmente para os pais. Seja o exemplo que você quer que seu filho seja. Seja o que você quer que ele seja. Mais tarde ele vai agradecer. Certeza. Bom, depois de ouvir isso, eu acho que fiquei sem palavras porque Ele vai treinar agora, depois agora do podcast, tenho certeza. Ele vai pegar uma barra vai olha, fazer um depois do podcast, agachamento. honestamente, é sentar em casa e comer, gente. A primeira coisa que o Sheik vai fazer é salvar um aplicativo de contar passos aí para ver se realmente está Ele ficou já preocupado. colocando os 10 mil passos por dia, né? Então. Tem que Não, ver nós isso aí. vamos trazer mudanças na nossa vida, até porque, islamicamente falando, religiosamente falando, como nós ouvimos aqui, que o homem forte é bem mais querido e amado diante de Deus em relação ao homem fraco. Então, para todos os nossos irmãos muçulmanos e todos aqueles que nos ouvem, fica aqui a mensagem de fortalecer-se espiritualmente falando, assim também como fisicamente falando, é muito importante.
como nós ouvimos, nenhuma alma pura pode habitar um corpo impuro. Então a alma, ela precisa ser nutrida, o corpo também precisa ser nutrido. E, como disse meu queridíssimo Fausto aqui, balanceando os dois, né? Sempre ter aí um balanceamento no momento de nós nutrirmos.